Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui trazendo mais uma resenha de livro. Esse aqui é A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola Estés. Então, vem comigo que eu quero compartilhar contigo essa minha leitura, essas minhas interpretações e a minha indicação sobre esse livro. Passando primeiramente informações gerais sobre o livro. Então, esse livro foi escrito pela Clarissa Pinkola Estés e eu vou te ler aqui uma descrição que tem da biografia dela na orelha do livro, em que diz o seguinte: Clarissa Pinkola Estés, intelectual de renome internacional, poetisa premiada e psicanalista junguiana, trabalha atualmente com famílias sobreviventes ao 11 de setembro nas costas leste e oeste dos Estados Unidos. Foi agraciada com o prêmio Joseph Campbell como guardiã das tradições e por ter sido a vida inteira ativista e escritora em busca de justiça social, foi nomeada para a Galeria de Honra das Mulheres do Colorado em 2006. Doutora Estés participa da diretoria do Centro Maya Angelou de Pesquisa de Saúde das Minorias na Escola de Medicina da Wake Forest University e também ensina em universidades como professora visitante emérita. Desde o seu primeiro livro, Mulheres que Correm com Lobos, ela é reconhecida por combinar mitos e histórias com análises de arquétipos e comentários psicanalísticos. Então, não sei se tu já conhece esse livro da Mulheres que Correm com Lobos, ele é bem conhecido, é bem transformador, é uma leitura bem intensa. O nome desse livro aqui, que eu vou resenhar hoje, é A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Enquanto Velha, Velha Enquanto Jovem. Essa edição que eu tenho, ela é de 2007, tem 122 páginas, da editora Rocco. Muito bem. Esse livro, ele tem como temática principal, eu diria, a questão do sagrado feminino, a questão da ancestralidade feminina. Eu considero que essas são as duas principais temáticas trazidas pelo livro. Ele é um livro de uma leitura muito leve, então tanto por ele ser pequenininho, até tu pode ver, ó, é do tamanho da minha mão, 122 páginas. Ele é um livro de uma leitura muito rápida, muito leve, ela é uma verdadeira contadora de histórias, então ela te envolve nas narrativas, tu consegue te sentir assim, realmente sentada junto com ela, ouvindo a Clarissa contando essas histórias de mulheres sábias e a conexão entre as mulheres mais jovens, aprendendo com a sabedoria das mulheres mais velhas e também as mulheres mais velhas se nutrindo e compartilhando essa energia da juventude que possui as mulheres mais novas. A Clarissa Estés, nesse livro, ela também faz muita conexão com a ancestralidade, então ela fala de ancestrais dela, de histórias que ela ouviu de outros lugares, com essa relação da mulher mais velha como uma portadora de grande sabedoria e as mulheres mais jovens nesse momento de descoberta e de aprendizado de vários aspectos da vida. Então isso torna o livro muito gostoso, a leitura dele é super leve, super rápida, então é uma leitura bem gostosa e que também nos mobiliza a lembrarmos de várias coisas da nossa infância, relembrarmos as nossas ancestrais, como se comportavam as nossas avós, a nossa mãe, como a gente via as mulheres mais velhas na nossa infância, como hoje a gente também vê e convive com as mulheres mais velhas, tanto da nossa família como da sociedade como um todo. Eu escolhi aqui um trecho
para ler para ti ficar com gostinho de ler o livro todo, que é um trecho que eu acho muito lindo sobre essa parte do empoderamento feminino e o quanto a nossa conexão com a nossa ancestralidade, ela nos nutre de uma forma tão importante para a realização plena da nossa vida. Então, na página 14, tem o seguinte parágrafo. Ela queria dizer que, quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí, outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais, flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia: viver para que outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que outros aprendam conosco. Então, esse é um trecho do livro que é muito lindo. É uma linguagem, como tu pôde ver, bem simples, é uma linguagem ao mesmo tempo também bem poderosa que nos conecta com várias formas de aprendizagem e sabedoria que a gente pode tirar do nosso dia a dia. Outra informação também que eu quero te passar, que eu percebi fazendo várias leituras desse livro, então eu já li ele algumas vezes, é que ele possui níveis de leitura. Então, dá para ti também tirar aprendizados, dá para ti ter entendimentos a cada nova leitura, observar outros aspectos, observar outros entendimentos que muitas vezes numa primeira leitura acaba passando despercebido. Então, assim, não subestimem o tamanho do livro, não subestimem a quantidade de páginas, por ele também ser de uma leitura envolvente e de fácil conexão, porque tem níveis também de interpretação nesse livro. O único ponto que eu colocaria negativo, mas é um negativo entre aspas, né? Acho que não dá para considerar um ponto negativo, mas apenas um detalhe que eu acho que é bacana também compartilhar, é que a Clarissa, ela fala bastante da sua infância, traz também contextos de lugares que ela trabalhou, trazendo histórias, lendas, contando também histórias e citando também aspectos de suas ancestrais ou de outras pessoas mesmo do lugar em que ela está morando, histórias desses lugares que ela mora. Então tem algumas partes em que são citados tantos comportamentos locais, expressões locais, algumas festas locais, enfim, tem alguns trechos do livro em que é tão caracterizado esse ambiente, principalmente através de algumas expressões que são bem difíceis até de ler, porque tem essa carga cultural bem forte. Então, o único ponto que eu colocaria assim é que realmente tem partes do livro em que essa referência à cultura local ela é tão forte que a gente pode se confundir um pouco, que a gente pode até demorar um pouco a voltar a se conectar na história, porque a gente fica ali imaginando como que se fala aquela palavra, como é que é esse ambiente que ela está descrevendo, esse tipo de dinâmica desse local, mas é por esse fato dela trazer aspectos locais e culturais de uma forma bem forte, trazendo bem intenso também essas referências a expressões usadas no lugar e o lugar em si. Então é o único porém que eu colocaria, que talvez em algumas partes tu dê uma travada tentando entender algumas palavras, algumas expressões e alguns hábitos do lugar. É o único assim
porém que eu colocaria, mas é um porém mínimo só para te passar realmente essa informação, tá? Não é nenhum defeito do livro, longe de mim dizer algo nesse sentido, tá? Então, assim, para quem que eu indico esse livro? Eu indico principalmente para mulheres que estejam trabalhando o autoconhecimento feminino, mulheres também que estejam trabalhando o sagrado feminino, tem muita conexão também com esse movimento mundial que é do sagrado feminino, e também eu nunca vi esse tipo de abordagem, mas eu imagino muito esse livro sendo utilizado inclusive em processos de constelação familiar. Eu acho que um trabalho de biblioterapia num contexto de constelação familiar, eu acho que ia ser bem interessante, acho que ia ser bem bacana, porque como trabalha fortemente essa questão da ancestralidade, tanto de valorização como de entendimento, cura de aspectos, fortalecimento nosso através dessas nossas raízes, então eu acho que tem bastante a ver com a constelação familiar. Te passando agora então para a gente encerrar essa resenha, vou compartilhar contigo como que esse livro veio para a minha vida. Ele foi um presente da Roberta Cadaval, que é a minha comadre. Eu sou madrinha da Aurora, a filha dela, e a Roberta me presenteou com esse livro. Na verdade, quando ela presenteou, a Aurora ainda nem existia, mas eu já estava destinada a ser madrinha dela. E, coincidência ou não, esse livro, ele no finalzinho dele, ele tem notas. Deixa eu te mostrar aqui, em que ela explica melhor algumas expressões durante o livro. E tem aqui a primeira expressão que ela explica é exatamente a palavra comadre. Então não posso deixar de fazer referência a Roberta, que foi quem me presenteou com esse livro. E segundo aqui o livro, vou te ler esse trecho que fala de comadre, fala o seguinte: em espanhol, esse termo significa algo semelhante a eu sou a sua mãe e ao mesmo tempo você é a minha mãe. É uma palavra usada para descrever a relação íntima entre mulheres que cuidam uma da outra, que dão ouvidos e ensinam uma a outra, de uma forma na qual a alma está sempre incluída e às vezes ela é o assunto da conversa e às vezes é com ela diretamente que se fala. Então eu achei lindo, super conecto a minha amizade com a Roberta a esse conceito de comadre, e achei lindo também essa explicação, porque eu mesma não sabia que a palavra comadre significava isso, e achei lindo essa definição, essa expressão trazendo uma energia tão linda dessa possibilidade de amizade tão forte, tão conectiva que duas mulheres podem ter. Então, super recomendo, é uma leitura muito delicada, muito cativante, muito envolvente e super sensível. Traz um olhar também muito sensível para as relações entre as mulheres. Então me conta aqui nos comentários se tu já leu esse livro, o que tu achou dessa leitura, se tu tá aí também com curiosidade de saber qual é o conteúdo desse livro, me conta aqui. E além disso, se tu tem também alguma sugestão de livro que tu gostaria que eu comentasse, que eu trouxesse essa minha interpretação, essa minha resenha, coloca aqui a sugestão que eu vou adorar trazer algum livro que tu esteja querendo. Um grande abraço, beijos de luz, meus amores, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!